solidária, então teriam ali as rifinhas que nós estamos vendendo aí por R$ 2 cada, para que vocês concorram aí a uma bolsa de estudos de PowerPoint criativo, de Excel avançado e Power BI também. Então, comprando essas rifas, vocês concorrem a isso, e todo o dinheiro que nós conseguimos através delas vão ser doadas para a AME, que é uma instituição que nós temos aí do lado da UFTM, que talvez vocês já tenham tido até acesso, mas é uma instituição que está precisando muito mesmo de recursos. Eles comentaram que desde o começo da pandemia eles não estão tendo ajuda. Então é muito importante essa doação para que eles se mantenham aí, tá bom? Então, quem puder, eu vou estar mandando ali os Pix das pessoas que estão recebendo esse dinheiro para ser doado para a AME. Então, vocês compram essa rifinha, mandam o comprovante para a pessoa e aí você escolhe um número que a partir desse número você pode ser sorteado a essa bolsa aí, concorrer a esses cursos de Excel avançado, Master Power BI e PowerPoint criativo, tá bom? E aí, sobre as transparências nessas doações, nós temos o link na bio do nosso Instagram, então, @cgep.ftm, se vocês quiserem estar entrando ali para ver realmente a transparência dessas doações, vocês podem estar entrando, tá bom? Aí, em relação à tolerância no mini curso, então a gente vai dar tolerância aí de 10 minutos para todos estarem entrando. A partir disso, nós não vamos mais estar aceitando na chamada. E para que você consiga o certificado desse mini curso em questão, você tem que permanecer ali o tempo de 75%, tá bom? Então, participam, interajam. E, além desse sorteio da doação, nós teremos também o sorteio de participação. Então, quanto mais vocês participarem de palestras, mini cursos e visitas técnicas, quanto mais vocês realizam essas atividades, vocês concorrem a outra bolsa também da Sigma Treinamentos, de Power BI, Master Power BI, PowerPoint Criativo e Excel Avançado. E também, no final de todos os mini cursos, a partir dessa semana, no final dessa semana, a gente vai ter as pesquisas de satisfação. Então, a gente vai mandar essa pesquisa para vocês no e-mail que vocês se inscreveram na CGEP, mas também no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que vocês tiverem. Então, fiquem atentos aí, respondam a pesquisa de satisfação, que vocês também estarão concorrendo a outra bolsa. Então, nós temos aí 3 sorteios para vocês estarem concorrendo aí ao curso da Sigma Treinamentos de Excel Avançado, Master Power BI e PowerPoint Criativo. Então, basicamente é isso. Gostaria de agradecer primeiramente o Vitor por ter topado essa com a gente, por estar dando esse mini curso. E, gente, eu conversei com ele no começo, ele falou assim que vocês podem estar interagindo, então qualquer dúvida, vocês podem estar abrindo o microfone, falando com ele, fazendo as perguntas. Caso vocês não estejam à vontade para abrirem o microfone, mandem as perguntas no chat, que aí eu recebo essas mensagens e pergunto ali para ele no momento em que vocês mandarem. Então, é muito importante essa interação, interajam com ele, que vai dar tudo certo, tá bom? Novamente, muito obrigada, Vitor, e fique à vontade aí para começar, tá bom? Eu que agradeço o convite, muito boa tarde a todos os participantes. Por favor, interajam para eu não sentir que eu estou falando sozinho, pelo amor de Deus. Gente, eu já treinei isso sozinho várias vezes, eu não quero falar sozinho de novo. Então, vamos lá. Ó, e se travar, se eu fizer a Anitta e travar assim a tela, vocês avisam também no chat, que ela avisa vocês, que às vezes dá uns tiros na internet. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma janela com uma apresentação que eu preparei. E durante essa apresentação a gente vai ter alguns momentos para conversar juntos e tudo mais. Apesar do nome ser inglês para processos seletivos, a palestra vai ser majoritariamente em inglês, tá? A pedido das próprias participantes, pediram que fosse em português, porque talvez vocês tenham algumas dificuldades, tá? Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Victor, eu sou graduado em Letras Português e Inglês, e eu trabalho com inglês para negócios, né? O meu foco, meu nicho principal de aulas, sou professor particular, né? E eu trabalho principalmente com inglês para negócios, então o meu foco principal são pessoas que precisam entrar em empresas que falam inglês, que precisam falar inglês dentro do trabalho, tanto como pessoas que gostariam de subir de cargo ou passar em processos seletivos internos. E aí eu vou trabalhando com inglês para propósitos da pessoa especificamente.
Em qualquer momento vocês podem fazer perguntas, mas agora, nesse momento, nesse próximo slide aqui, eu gostaria muito, 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 por favor, que vocês interagissem comigo no chat, porque a gente vai fazer um alinhamento de expectativas. O que é esse alinhamento de expectativas? Eu vou perguntar para vocês o que vocês esperam desse... Tem algumas perguntinhas base aqui, que conforme eu for fazendo as perguntas, vocês podem ir jogando no chat, por favor, ou abrir o microfone e falar, se quiser. Mas são perguntas só para a gente se alinhar, para descobrir o que vocês esperam que eu fale sobre. Não que vai mudar muita coisa, porque já está tudo preparado, né? Mas talvez tenha algo que vocês se interessam mais, eu posso dar um foco principal naquilo. Ou se tem algo que eu não preparei para esse mini curso e que vocês gostariam de falar, a gente pode também tomar um tempo ao final e falar sobre isso, tá? Então, o alinhamento de expectativas é basicamente para isso, só para a gente ter certeza de que o que eu vou falar é o que vocês esperam ouvir. Então, isso é muito importante que vocês interajam no chat comigo agora, tá? A primeira pergunta é o que vocês esperam aprender. Então, o que vocês gostariam de aprender, quais são suas expectativas? Eu quero aprender a falar inglês. Então, a gente vai fazer o que, 1h30? Não tem como aprender a falar inglês. Se já tiver essa, me desculpem. Mas dá para a gente aprender algumas dicas de como estudar, por exemplo. Então, o que vocês esperam aprender? Coloca aí no chat, se vocês estiverem acordados. Senão, eu vou pular para a próxima pergunta. A próxima é o que vocês já sabem. Isso eu gostaria muito que vocês colocassem, se possível, no chat, se vocês já fazem cursos de inglês, ou se vocês já falam inglês, ou se vocês não falam. Se você fala inglês, coloca que falo, se não fala, coloca que não fala, e está estudando, pode colocar que está estudando aí, só para a gente saber quem que está o quê. Como aprender expressões específicas de engenharia da produção. Legal, ótimo. Técnicas de como se tornar fluente. Isso vai ter. Vinícius, vamos ter isso. A Mariana falou que está estudando, tem direcionamentos de entrevistas para o processo seletivo. Eu vou fazer esse direcionamento com vocês hoje. Como o inglês se aplica no meio que a gente vai trabalhar no futuro. E tem uma pessoa que falou que já faz curso de inglês. Essa é uma ótima pergunta, já vou responder ela. Como o inglês se aplica no meio que a gente vai trabalhar no futuro? Então, depende do que você vai fazer, especificamente. Porque a gente tem pessoas que trabalham em multinacionais, e aí todos os processos dentro da empresa acontecem em inglês. Então, esse é o tipo de coisa que não tem uma resposta certa. Eu tenho casos de alunos, eu tenho casos e casos de alunos. Eu tenho, por exemplo, alunos que precisaram de inglês para passar no processo seletivo, mas não usam dentro da empresa, porque o cargo deles não precisa que eles usem, mas eles precisaram para entrar. Nós também temos casos de empresas brasileiras que toda a comunicação interna é feita em inglês. Isso é muito, muito, muito comum. E aí o que você vai precisar é conversação. Temos casos que você vai precisar conversar com o cliente, aí você vai trabalhar em e-mails. Então, vamos precisar pensar isso, tá bom? Algumas características do inglês dentro do mercado. Tiago, uma ótima pergunta. Vou deixar anotado aqui no chat, que você já deixou, e depois a gente fala sobre isso. Próxima pergunta, se vocês já participaram de processos seletivos. Vocês já participaram para estágio ou como trainee, qualquer outra coisa assim? Já participaram de processos seletivos? Ainda não? Não participaram? Apenas processos ligados à faculdade? Não também? Ótimo. Então eu vou mostrar para vocês os tipos de processos seletivos que existem, porque o negócio também é isso. A gente cria dentro quando a gente não vai fazer um processo seletivo, antes da gente fazer, a gente cria várias teorias de como eles podem ser feitos. Existem alguns tipos de processos seletivos que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Quais vocês pensam serem suas maiores fraquezas? Então, por exemplo, eu não entendo nada que as pessoas falam inglês, eu não tenho disciplina para estudar sozinho, eu não consigo falar, eu travo quando eu vou falar. O que vocês acham que é uma fraqueza? Eu não consigo ler. Nossa, eu preciso ler um artigo para a faculdade e não consigo ler. Quais são fraquezas que vocês têm? Se vocês sentirem a vontade para colocar também. Se não sentir, tá tudo bem. E quais são os seus pontos fortes, né? Conversação. Pô, Fernanda, eu vou dar uma dica hoje aqui de conversação que é maravilhosa. Minha dificuldade é formular frases dentro de uma conversa. Tiago, Gustavo, essa dificuldade é muito comum mesmo. Não lembro palavras de vocabulário mesmo, que eu leio horrores. E fazer ela fluir, fazer a conversação fluir, né? A gente vai trabalhar. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como vocês conseguem desenvolver isso de formas diferentes. Eu tenho aqui uma enxurrada de sites para ajudar vocês, tá?
Então vamos lá. What are we going to discuss? O que a gente vai falar nesse momento aqui? Nós vamos estudar tipos de processos de recrutamento, tipos de processo seletivo, porque não existe só um tipo, tá? Existem vários tipos e dependendo do que a empresa precisa que vocês façam, eles vão ter um processo seletivo diferente. Nós também estudaremos International Certifications, quais são os certificados de fluência internacionais mais comuns ou mais pedidos por empresas ou pedidos em diferentes momentos que vocês precisem. E eu vou mostrar também onde vocês podem encontrar simulados para estudar e tudo mais. Self-assessment. Self-assessment a gente traduziria como autoavaliação. Quando você está estudando por um processo seletivo, é muito importante que você se autoavalie constantemente. Identifique seus pontos fracos, seus pontos fortes, identifique os seus objetivos de aprendizado. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como fazer esse self-assessment, como se avaliar dentro do momento que vocês estão estudando, ok? Próximo, tips and tricks, ou seja, dicas e truques. Então, eu vou passar vários truques e vários sites que vocês podem usar para estudar de forma autônoma ou com amigos e tudo mais. Então, vocês vão ter uma enxurrada de links que vocês vão poder usar para conseguir aprender mesmo, para conseguir estudar mais de forma autônoma. Eu imagino que muitas pessoas não conseguem fazer um curso de inglês, ou nunca quiseram, ou nunca precisaram, ou nunca sentiram necessidade. Então, existem muitas maneiras de estudar de forma autônoma, pela internet. E esse estudar de forma autônoma é o que eu vou mostrar para vocês, sites que vocês conseguem fazer isso especificamente para processos seletivos, ok? How to study English, então como estudar inglês, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas também de estudo autoguiado, né, quando você estuda sozinho de forma autônoma, estuda com colegas e tudo mais. O que buscar quando você precisa, por exemplo, se você quiser contratar uma escola, se você quiser ir até uma escola para fazer aula, se você quiser fazer aula com um professor particular, como que você vai buscar um professor que vai suprir a sua necessidade? Porque como vocês precisam de inglês específico, né? Quem que falou ali em cima? Vamos ver. Características de inglês. Características de inglês dentro do mercado. Aprender expressões específicas de engenharia de produção. Quais escolas oferecem isso? Quais tipos de professores vão oferecer isso quando vocês precisam? Ou quais sites eu posso usar para buscar esse tipo de informação, tá? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre como ver cada uma dessas coisas. Beleza? Vamos começar agora nos tipos de processos seletivos. Eu selecionei 3 tipos principais, que são os mais comuns, que são oferecidos em empresas. Geralmente, assim, quando eu falo geralmente, quer dizer que geralmente, não é 100% das vezes. Nós vamos ter... Opa, volta, finge que não viram. Nós vamos ter processos seletivos mistos, ou seja, eles englobam mais de um tipo, tá? E nós vamos ter processos seletivos que são muito parecidos com os processos seletivos em português. Então, dinâmica em grupo e tudo mais. Mas mesmo essas dinâmicas de grupo, mesmo essas outras atividades que acontecem em português, elas também se encaixam dentro desses tipos de processos seletivos, ok? Uma coisa que eu não vou falar aqui são quais empresas têm cada tipo de processo seletivo. Talvez eu cite uma ou outra, mas isso vai depender muito da empresa. E também existem empresas que mudam os tipos de processo seletivo constantemente. Depende muito mais da vaga que eles estão oferecendo do que da própria empresa. Tipo, a nossa empresa é uma empresa legal e todo mundo conversa. Então, o processo seletivo vai ser conversação. Não necessariamente. Se eles têm uma vaga que a pessoa precisa majoritariamente mandar e-mails com orçamentos, por exemplo, ela vai precisar escrever mais. Então, isso vai depender muito do tipo de vaga que vocês estão procurando, tá? Não é algo que a gente consegue premeditar, a gente não consegue prever isso. Você consegue perguntar para colegas, perguntar para alguém que fez um curso específico, ou alguém que fez um processo seletivo, talvez mesmo dentro da própria vaga diga qual é o tipo de processo. Então é importante a gente entender quais são os tipos, ok? Vamos lá. Primeiro, prova objetiva. É aquele que vocês fizeram quando tinha Enem, né? Vestibular e tudo mais. Então, a prova objetiva, ela é baseada em questões de múltipla escolha, onde uma ou mais opções podem estar corretas, tá bom? Então, tem esses 2 tipos. E a prova objetiva, quando uma empresa quer que você faça uma prova objetiva de inglês, geralmente vai ter empresas que buscam
avaliar vocabulário e gramática. Que aí existem vários tipos de provas, né? Mas um muito comum é quando você tem ali o gapzinho, né? O espaço em branco, e você tem que preencher com a forma correta do verbo, ou o tipo de vocabulário correto. Esses são dos mais comuns. Se for um trabalho com clientes de materiais que vão mudar, por exemplo, eu trabalhei como intérprete uma vez, uns anos atrás, numa empresa que vendia amendoim. E eles exportavam amendoim. Então, eles tinham a lista dos nomes dos tipos de amendoim em português, porque os funcionários da empresa também usavam aquelas nomenclaturas, e eles tinham uma lista com os mesmos nomes, dos mesmos produtos em inglês, que eram as versões, né? Não é necessariamente uma tradução exata. Então, qual era o produto equivalente ao produto em inglês? E uma empresa sempre pediria, por exemplo, que você soubesse vocabulário, que você identificasse quais palavras equivalem a quais. Então, é uma coisa que é avaliada em provas objetivas. Outra coisa que eles também vão avaliar, com certeza, é compreensão de texto, tá? Compreensão de texto é interpretação de texto, entender o que o texto fala. Quando que uma empresa precisa disso? Ela precisa disso quando você precisa responder e-mails, quando você precisa confirmar agendamentos, quando você precisa entender pedidos ou emitir solicitações de pedidos, por exemplo. Então, a empresa ela avalia compreensão de texto também através de provas objetivas, tá? Essa é o tipo de prova muito comum quando você vai fazer atividades que estão relacionadas não à escrita e não à conversa, mas à leitura de textos. Então, eu preciso ler uma documentação antes de produzir um material. Eu preciso ler, absorver, descobrir como funciona um edital para oferecer um material, por exemplo. Então, tudo isso é avaliado em provas objetivas. Se o aluno, se a pessoa, né, se o candidato, ele é capaz de fazer esse tipo de processo, tá bom? Alguma dúvida? Prova objetiva, vocês entenderam o que é, né? Joinha, beleza. Agora, onde vocês podem estudar para provas objetivas? Então, como eu falei, a gente teria vários tricks aqui. Tem um site muito da hora chamado StudyZone, Continuing Studies at UVic, que é a University of Victoria, essa universidade aqui. Esse site aqui, então, quando você clica nesse link aqui, você cai nesse website aqui. E esse site, ele te dá um montão de atividades de múltipla escolha, tanto baseados em gramática, quanto baseados em vocabulário e compreensão de texto, tá? Não necessariamente específico para a sua área de atuação. Esse daqui é um site que ele é um pouquinho mais geral. Se você quiser um lugar para onde você começar, tipo, tenho zero noção de compreensão de texto, de vocabulário. Teve ali alguém que falou no chat, vamos ver. Como aprender expressões específicas. Espera que eu vou achar quem que falou isso no chat, que alguém falou. Minha dificuldade é formular frases. Ou então, eu não lembro de muitas palavras de vocabulário, mesmo que eu leia horrores. Esse tipo de exercício, eu posso sim, claro. Depois eu posso compartilhar com vocês esse PowerPoint, que tem todos os links também. Pode ser? Eu posso mandar o PowerPoint depois, no final, que eu acho que é mais fácil se vocês conseguem acessar tudo, tá bom? Então, aí, por exemplo, como funciona esse site aqui? Vocês vão avaliar o nível que vocês querem. Então, eu quero estudar Intermediate. Clica aqui no Intermediate. Espera um pouquinho entrar, né? Vocês tenham fé, por favor. E aí, ali dentro, vocês vão ter Grammar, Reading and Listening e Vocabulary. Então, dependendo do que você quer aprender, você vai clicar. Vamos dizer que eu quero aprender vocabulário. Cliquei em vocabulário do nível Intermediate. E aí eu tenho... Nesse caso aqui, eu só tenho uma liçãozinha, General Vocabulary Exercises. Você clica, ele vai abrir um site externo aqui no caso, que vai ter um montão de exercícios para você fazer. Espera aí que ele vai abrir. Então aí você escolhe qual tipo de vocabulário você quer estudar. Crime and Law, Transitions, War Violence. O que você precisa estudar? E aí, dependendo do que você precisa, você vai fazer exercícios de acordo. Digamos que você não quer estudar vocabulário, você quer estudar gramática. Espera aí. O pessoal não me respondeu no chat aí, se eu posso mandar depois o link da apresentação no final, que é mais fácil. Ou vocês preferem que eu mande link do site? Por exemplo, gramática aqui, ó.
temos todos os tipos de gramática que a gente tem. Preposição, nouns and pronouns. Beleza, Thiago? Pode deixar, obrigado. Questions, sentence structure. Você clica, tem aqui os tipos que você pode estudar. Você clica e vai ter outras lições aqui dentro. Lição, que é a explicação, e exercícios baseados. Então, isso aqui é muito bom para você estudar para esse tipo de processo seletivo, que são os processos seletivos de prova objetiva. Uma coisa muito boa desse site, os exercícios são todos autocorrigíveis. Então, quando você clica, se você já acertou, ele vai te dar um certo. Se está errado, ele já vai te dar errado. Então, você já consegue avaliar a sua performance enquanto você está estudando. Então, é muito bom. Tem todo quanto é tipo de nível, então vai ajudar pra caramba vocês, tá? Vamos para o segundo tipo de processo seletivo que nós temos. O segundo é a prova dissertativa. Quando que uma empresa precisa fazer um processo seletivo de prova dissertativa? Quando ele precisa de autodomínio da língua escrita, então eu vou ser a pessoa que você é responsável por escrever ou revisar contratos. Eu vou ser a pessoa responsável por mandar e-mails para clientes. Eu não vou ler os e-mails, eu vou mandar esses e-mails. Eu vou ser a pessoa responsável por produzir documentação para o tipo de produto que a gente faz. Então, você precisa de um domínio alto da língua, e aí, nesse caso, as empresas, eles pedem uma prova, geralmente, dissertativa. Pode ser que eles peçam as duas, pode ser, we never know. Então, depende muito. Geralmente, são redações com temas universais na primeira etapa do processo, tá? Então, vai ser lá, fale um pouco sobre copos de unicórnio. E aí, você vai lá escrever sobre copos de unicórnio. E depois, nas outras etapas, você precisa ter eles vão nichando, né? Então, você vai colocando mais perto do que é o tema principal. Escreva um e-mail confirmando uma reserva de hotel para alguma coisa, por exemplo. Ou então, escreva um e-mail para a empresa. É que eu consigo só pensar em coisas relacionadas a secretariado. Mas, por exemplo, em áreas de produção de materiais, confirme a locação do lugar onde vai ser construída alguma coisa. Você precisa escrever um e-mail confirmando isso, tá? Pode ser, como eu falei, né? O que eles pedem muito, que é muito, muito comum, são exemplos de e-mails, que é você escrever e-mails, tá? Como que você estuda para prova dissertativa? Pô, eu não tenho um professor para corrigir os meus textos, eu não sei como que eu vou fazer, não sei o quê. Tem um truque. Então, vamos lá, vamos pro truque de hoje. Esse truque é o Grammarly. Vocês conhecem esse site? Se vocês conhecem, coloca que sim. Se não conhece, coloca que não. Só para eu sentir que vocês estão interagindo. O que é o Grammarly? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Dura que eu acho que ele vai abrir no meu. Ó, eu vou mostrar para vocês como ele funciona. O Grammarly, ele é um aplicativo que corrige todo tipo de texto que você escreve. Então, vocês podem praticar escrever textos nele. E aí, enquanto vocês escrevem, ele vai te corrigir automaticamente. Maravilhoso, né? Vocês acharam que isso não existia? Existe, sim. Ele é bem parecido com aquela história do Word, quando você escreve alguma coisa errada e aí fica aquela cobra embaixo, que ele sublinha. Só que, nesse caso, ele explica por que está errado. Então, você, por exemplo, aqui criaria um novo documento. Eu já tenho um documento criado aqui, que eu usei para fazer um teste. Deixa eu te mostrar. A Fernanda gostou, né? Gente, maravilhoso isso. Você escreve errado, ele te fala o que você errou. É melhor do que muita coisa. Vou contar para vocês que de vez em quando eu tenho que corrigir redação, eu jogo aqui e ele corrige para mim, quando a gente tá com preguiça. Então, olha aqui, por exemplo, eu coloquei uma frase que tá errada. I is, correto seria I am. E ele me fala aqui o que tá errado. Vocês estão vendo? Is, change the form of the verb. Que o correto seria am. E aí ele vai explicar. It appears that the subject pronoun I and the verb is are not in agreement. Consider changing the verb. Então, ele vai me explicar o porquê que está errado ainda. Então, é muito bom. E você pode fazer isso com o documento inteiro. Você vai escrevendo aqui o seu texto e ele vai te falando o que está errado e o que está certo, tá? Como funciona o Grammarly? Eu preparei um tutorialzinho aqui para vocês, tá? Quando vocês abrirem e criarem a sua conta, então você entra lá em grammarly.com, criou sua conta, você vai ter 3 opções. Most of my writing is for. Para que eu preciso escrever? Para school, work, other projects. No caso seus, eu recomendo que vocês coloquem school, mesmo que eles tenham work, a opção work. Por quê? Porque vocês estão querendo processos seletivos para vagas diferentes.
Então é muito legal a gente ter esse escopo que ele vai ser um pouquinho mais amplo, tá bom? Se você já trabalha, está no último ano de graduação, você pode colocar work. Aí, nesse caso aqui, eu selecionei work no meu, né? Porque eu fui criar o meu. Ele pede tipo de trabalho que eu faço. Então, olha aqui, eu tenho várias opções. E você completa com o tipo de trabalho. Depois disso, você vai falar o que você quer que o Grammarly faça por você. Então, eu quero que o Grammarly me ajude a soar fluente em inglês, a escrever conteúdo longo mais rápido, e etc. Vocês não vão, de maneira alguma, clicar no Sound Fluent in English. Por quê? Porque vocês não precisam, para escrita, principalmente para escrita empresarial, para escrita dentro de negócios, vocês não precisam soar fluente no sentido de... como que eu posso falar isso? De reduzir palavras, ou então de soar de uma forma mais coloquial, né, mais informal. E o fluent, ele é também considerado essa informalidade. Eu quero soar mais informal, eu quero parecer que eu estou falando com amigos meus. Então você não quer isso, você quer soar de uma forma mais fluente, claro, mas de uma forma que seja mais formal. Então vocês não selecionam esse, tá? E aí vocês podem selecionar os que vocês querem. Write emails and messages faster, improve consistency and quality of writing. Seleciona o que você quer. Depois que você fez isso, você vai vir no free, ou seja, você não vai de jeito nenhum colocar o premium porque é pago, né? Se você quiser pagar, pode pagar, mas aqui eu estou sugerindo para vocês colocarem a versão free. O free, ele vai fazer spelling, ou seja, ele vai corrigir a soletrar das palavras, então, que tiver errado nas letras, a gramática e a pontuação, sempre pensando nos pontos que vocês definiram. O premium, ele também faz a questão de entonação, concisão, então outras coisinhas, né? Linguagem inclusiva, quando você pensa em comunidades inclusivas, então para não soar de forma mal educada e tudo mais. Então, eu sempre recomendo o free, porque já tem tudo que a gente precisa, tá? Se você precisar, estiver trabalhando e gostar, aí você compra o premium, mas o free, a versão free, ela é, tipo, para sempre, não é um tempo específico, não tem que botar cartão, não tem que botar nada, e vocês podem ficar com a versão free para sempre, ok? Alguma dúvida sobre o Grammarly? Sim, não? E aí, dentro dele, você cria o documento e ele vai te dar, como eu tinha mostrado aqui, né? Eu criei aquele testezinho para poder tirar print. E ele vai te falar o que está errado dentro do texto. Pois é, Ana Luísa, menina, esse negócio muda a vida de qualquer pessoa. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês usam o Google Chrome ou o Microsoft Edge, existe uma extensão do Grammarly que você pode baixar e colocar no navegador. E ele corrige os textos que você estiver escrevendo ao vivo. Você não precisa criar um documento lá dentro dele. Então, você está escrevendo um e-mail e no seu e-mail tem coisa errada, ele já vai corrigir o seu e-mail para você durante o rolê lá. Então, beleza, isso daí salva a vida de qualquer pessoa que está com dificuldade para escrever, tá? Só tomem cuidado, é claro, como aprendizes, a não usar ele como muleta, tá? Usem ele sem medo, mas cuidado para ele não virar uma muleta para vocês não conseguirem escrever sem ele, porque às vezes a gente está no celular e não tem como checar tudo que a gente está fazendo, ok? Beleza. Alguma dúvida? Não? Vamos para a próxima. Entrevista. E aí as entrevistas, elas também são se subdividir em milhões e bilhões de tipos de entrevista, tá? Como funcionam entrevistas em inglês? Elas também são feitas e são criadas para avaliar um conteúdo específico, beleza? Vamos lá, vamos ver o que eles querem avaliar. A entrevista pode ser total ou parcial. O que isso significa? Entrevista total, desde o momento que você entra na videochamada ou entra dentro do escritório, toda a comunicação é feita em inglês. Parcial quer dizer que parte da entrevista é feita em português e depois eles vão fazer outras perguntas em inglês. Geralmente, essa entrevista parcial é mais um quebra-gelo no começo, só para você sentir mais à vontade, depois eles trocam para inglês e aí você tem que deslanchar falando inglês, tá? Videoconferência ou por telefone, mesmo em 2021, ainda existem empresas que fazem entrevistas por telefone. Isso não é uma coisa incomum, tá bom? A empresa ligar para você e conversar, e alguém da empresa está conversando com você em inglês para checar alguma informação, só para ver se você pega no susto consegue acertar, tá bom? Esse tipo de coisa, isso aí já não se encaixaria para o mundo de vocês, por exemplo, mas acontece com pessoas que querem fazer au pair
Eu tinha um aluno que queria trabalhar como au pair, e ele, au pair é quando você vai ser babá ou cuidar de crianças fora do país, e a agência, porque isso depende de agência também, a agência dele ligaram para ele no meio de um rolê lá, começando a falar inglês com ele. Então isso não é incomum de acontecer. Então pode ser que aconteça por telefone ou por videoconferência, tá? Mundo pós-pandemia é muito mais videoconferência. Geralmente, na entrevista, eles vão pedir resolução de problemas. Por quê? Eu vou tentar falar de uma forma que não sou mal educado, mas é inútil você querer saber informações do seu candidato. Como assim? Ué, eu sei o nome dele, porque está escrito no currículo, eu sei a idade dele, eu sei qual é a formação, eu sei tudo. Então, o que eu quero que ele o que eu quero que ele diga é como ele resolveria problemas da nossa empresa. Então, por exemplo, what would you do if, o que você faria se, e aí eles colocam várias opções do que você poderia fazer em determinadas situações. Pode ser que as entrevistas sejam em forma dinâmica de grupo, e etc, ok? E aí, como que você treina a entrevista, né? Porque vocês podem se perguntar, como que eu vou treinar a entrevista? Poxa vida. Você pode treinar com um amigo, então alguém que fala inglês que vocês conheçam. Vocês podem contratar um professor particular ou uma escola, mas uma ótima opção que eu super recomendo é o Tandem. Opa, vai para o próximo. Tem a avaliação de perfil de candidato, ou seja, eles querem saber quão formal você consegue falar, eles querem saber se você consegue resolver problemas de forma rápida, se você mantém a calma e etc. E a melhor forma para mim de praticar entrevistas é o Tandem. O Tandem ele é um aplicativo de celular, ou também pode ser o site, aqui eu peguei o print do website. O que é Tandem? Vocês conhecem Tandem? Eu não sei se a universidade de vocês tem. Alguém conhece? O que é? Não conhece. Tá, algumas universidades oferecem isso. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Thiago. Parece familiar. O que é Tandem? Vamos lá. Tandem é uma bicicleta de 2 rodas. Não vai ajudar em nada, mas sabe aquela bicicleta de 2 rodas? Que as duas rodas não, 2 pedais, né? É uma bicicleta de 2 pedais onde 2 pessoas pedalam juntas. Então o Tandem, ele é um serviço de language exchange. Serviço gratuito, tá bom? Como funciona? Você imagina que essa daqui, ó, a Stefania is a native German speaker. Então ela fala alemão fluentemente. E ela quer aprender a trabalhar, melhorar o inglês dela. Agora a Anne é uma falante de inglês nativo. Ela quer fazer o quê? Ela quer melhorar o alemão dela. Então pensa que você é um falante de português nativo e existe uma pessoa que seja falante de inglês e que queira aprender português. Vocês vão entrar nesse site aqui, vão achar alguém para fazer um match com você, tipo match de Tinder, mas não tem Tinder não, tá? Não se preocupa não, que é bem sério. E ali vocês vão fazer essa troca. Então você pode pedir para a pessoa, eu estou me preparando para uma entrevista de emprego. E aí você ensina português para a pessoa em um momento, e depois tem a troca onde você vai aprender inglês, tá? Nessa troca é onde você vai praticar o seu inglês, tá bom? E você pode fazer com outras línguas, né? O Tandem tem tudo quanto é língua. Tem um aplicativo para celular aqui, ó, que você pode mandar texto, pode fazer videochamada. Por que eu recomendo o Tandem, esse aplicativo? Ele é uma comunidade fechada, então ele é muito mais seguro. A gente tem, infelizmente, no mundo inteiro, muitos casos de assédio em aplicativos que usam videochamada, ainda mais com estranhos. O Tandem, por ser uma comunidade fechada, ele impede que isso aconteça. Quando você entra e você pede para fazer o seu cadastro e tudo mais, eles fazem várias perguntas, e se alguém tiver uma denúncia de alguma coisa suspeita, eles tiram você de dentro da comunidade. Então esse é um site, um aplicativo que eles não aceitam comportamentos preconceituosos ou comportamentos de assédio, então é uma coisa que vai fazer com que todo mundo se sinta um pouco mais seguro usando, tá? Diferente de usar, por exemplo, como que era o nome? Tem um que chama Omegle, que o pessoal faz vídeo no YouTube, diferente daquilo lá, que as pessoas não vão aparecer de forma que vai te assediar. Então é um site para conversas sérias, tá bom? Então o Tandem é isso. Qual é a vantagem do Tandem? Você vai falar realmente com alguém que fale a língua, porque a pessoa precisa saber a língua para fazer essa troca com você. Qual é a desvantagem? Não é desvantagem, né? Qual é uma desvantagem? Que nem o tempo todo você vai estar falando na sua língua-alvo. Então, se você quer estudar inglês, você tem que saber. Se você marcou de conversar 1 hora com a Anne aqui, lá de baixo,
Uma hora você vai falar com ela, meia hora vai ser em português, meia hora vai ser em inglês. Então precisa existir essa troca para ficar justo para as duas pessoas. E aí é uma ótima maneira de vocês conversarem. Eu super recomendo. E esse daqui é um dos melhores que eu conheço. Eu não conheço, os outros que eu já usei outros aplicativos assim para testar. Mas o melhor para mim foi o Tandem. Dentro dele ele também oferece professores que você pode contratar, mas você consegue fazer todo o trabalho gratuitamente sem pagar nada por isso, ok? Pode ver que eu tô aqui, é tudo coisa de grátis, porque a gente sabe que de grátis é melhor. Beleza? Vamos para o próximo. Ah, não, deixa eu só perguntar antes de eu ir para as International Certifications. Ficou bem claro os 3 tipos de entrevista para vocês? Vocês ficaram com dúvidas sobre algum dos tipos? E qual é o tipo de entrevista que deu mais medo em vocês? Que vocês ficaram assim, meu Deus, eu acho que eu não consigo fazer isso. Da ligação surpresa, menina, essa ligação surpresa. E já me ligaram, porque quando eu trabalho com alunos que vão trabalhar fora do país, eles precisam colocar um contato que fala inglês. E aí já aconteceu comigo, de eu estar no contato do aluno e a pessoa me ligar e começar a falar comigo para perguntar sobre informações, porque eu geralmente sou o contato. Todos os meus alunos que são au pairs, que eles vão para trabalhar fora, geralmente não tem ninguém no Brasil que fala em português, que fala inglês. Então, eu sou o contato de emergência de todos eles. Então, é uma coisa muito comum. A entrevista é o mais complicado, mas assim, o Tandem ajuda muito a estudar. Você pode encontrar pessoas de tudo quanto é tipo de profissão. Você ajuda ela um pouquinho ali, você ganha um pouquinho de volta. Todo mundo fica muito feliz, tá bom? Vamos lá, agora vamos falar de certificações internacionais, International Certifications. Algumas empresas, elas vão pedir, além da prova, elas vão pedir certificações internacionais de fluência. Para que serve essa certificação? Para provar que você fala uma língua até um nível determinado. Quer dizer que eu sou fluente, nativo, perfeito, maravilhoso? Não, porque existem níveis de fluência. Geralmente a empresa pode pedir ali, eu quero um nível B1 para você trabalhar aqui. Então você fez a prova e tirou o B1, você não precisa tirar a nota máxima. Já é suficiente para a empresa. Então, tudo vai depender do que a empresa precisa de vocês. Aí vocês têm que fazer essa pesquisa durante o processo seletivo, tá bom? Na hora de procurar a vaga. Eu selecionei 3 tipos de certificações internacionais que são os mais famosos, os mais conhecidos, e também selecionei sites onde vocês podem estudar eles de forma gratuita também, tá bom? O primeiro certificação internacional é o TOEFL, que é muito famoso, muito comum. Teve alguém que falou que já fez, né, o TOEFL aqui no chat. Vamos ver quem que falou isso? Alguém falou que fez. Depois eu acho. Mas ele é muito comum, ele é oferecido em universidades. Eu não sei se ele ainda é oferecido dentro da universidade, mas quando eu estudava ele era oferecido dentro das universidades federais. E ele tem alguns objetivos, né? Então ele é usado para cursar universidade em países de língua inglesa. Então você precisa de uma nota específica para cursar a universidade em país de língua inglesa, mas há empresas, tá aí o truque, o pulo do gato. Algumas empresas, elas vão te falar assim, parte do processo seletivo é em inglês. Ou você faz o nosso processo em inglês, mas se você tiver a nota do TOEFL, número X, você não precisa fazer. Ou seja, se você se preparou para a prova do TOEFL, fez bonitinho, foi lá, estudou, tirou uma nota boa, você consegue pular o processo seletivo da empresa, se a empresa oferecer isso. Então, é ótimo você ter esse tipo de das suas condições financeiras. A avaliação é Test of English as a Foreign Language, ou seja, teste de inglês como língua estrangeira, ou seja, você não precisa saber falar como um nativo, porque eles estão avaliando o inglês como língua estrangeira, estrangeiros que falam inglês. Então, é um erro muito comum, as pessoas falam assim, nossa, eu tenho TOEFL. Não, você tem TOEFL, você tem essa certificação aí, beleza? E, para você estudar, temos aqui o site oficial deles, do ITS, que tem um montão de simulado gratuito. Eles têm um principal, que é esse daqui, e ele tem todas as sessões de reading e listening, amostras de respostas de speaking, porque ele também usa conversação dentro da prova, e amostras de respostas do writing para você poder estudar. Quando você clica aqui e inicia o simulado gratuito, você tem o simulado e você consegue ter uma noção do que está ali dentro. Então, o próprio site oficial oferece o simulado
da prova, tá? Usem isso daqui sem medo nenhum. Se não me engano, existe só um simulado, mas se vocês fuçarem o Google, existem simulados dos anos anteriores, não é algo impossível de achar, tá bom? Então, também é uma maneira de fazer. Temos também outros testes aqui, ó, conjuntos grátis de perguntas para TOEFL, e você pode ver aqui as versões, ó, acabei de falar que não era impossível de achar, tá aqui, ó, versões anteriores, e eu tenho ali simulado de perguntas de speaking, simulado de perguntas de writing. Uma coisa muito legal de fazer, estou me preparando para essa certificação internacional. Você vai fazer as perguntas de reading, listening, o writing você faz no Grammarly, que é o que a gente aprendeu lá, então você faz o writing e o Grammarly corrige para você, e o speaking você faz dentro do Tandem. Então separa um momento do Tandem para fazer, e os outros você vai fazendo de forma autônoma. Ou seja, dá para estudar as 4 habilidades da língua, tudo de forma autônoma, sozinha, tá bom? E também tem um aqui, ó, que é pago, tá? Que aí você compra os volumes, mas tem muito material de estudo gratuito, muito, muito mesmo. Não precisa ter medo nenhum de usar. Curso inteiro com certificado desse mini curso. Bah. Eita. Curso inteiro? Ah, calma aí. Agora eu não tô entendendo, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Depois você explica melhor. Próximo aqui é o IELTS, né? Geralmente o pessoal fala. IELTS, que é um outro teste que é muito comum. Esse teste ele é muito mais voltado para trabalho, tá? Então você pode usar esse curso aqui para você trabalhar fora do país, se você quiser trabalhar, se você tiver isso como um sonho, e também para estudar em universidades. Ele é usado nos dois. Sempre tem que prestar muita atenção nisso. O que é aceito em um, o que é aceito no outro. Você mostrou um monte de sites que dá para aprender. Como se dá? Gente, dá para fazer tudo de graça. Vocês não se preocupam nem um pouquinho. Então, né, mostrar maneiras de vocês estudarem de formas autônomas. Então, estou feliz que estão agradando. Então, o IELTS é usado para estudar fora do país e também em universidades. É muito importante vocês avaliarem o que vocês precisam e quais as notas que precisam. O que acontece? É muito comum você ter uma nota X no IELTS e no TOEFL ser uma nota um pouquinho mais baixa. Então, aí você consegue ter uma noção, não, vale mais a pena eu fazer um, vale mais a pena eu fazer um outro, tá? É muito legal. Dica extra, muito importante para todo tipo de prova de proficiência. Por mais que as pessoas falem assim, tal prova tem validade de 2 anos, tal prova não tem validade. Vou contar uma coisa para vocês. Toda prova tem validade. Como assim toda prova tem validade, Vitor? Digamos que eu fiz uma prova que as pessoas falam que não tem validade, ou que vai ficar para sempre o certificado comigo. 10 anos atrás e hoje eu quero um emprego numa empresa. A empresa não vai aceitar. Então sempre tentem fazer essas provas de proficiência perto de quando vocês vão se aplicar para a vaga. Então, eu vou começar a me aplicar para várias vagas no ano que vem. Eu faço a prova esse ano, tá? Não vale muito a pena você fazer e deixar guardado o certificado sem usar, porque o certificado vai ficando velho. Isso é uma coisa ruim, porque quanto mais velho o certificado, menos uso ele vai ter, tá bom? Ele é o International English Language Testing System. Então, ele é uma avaliação de inglês internacional, ou seja, inglês falado no mundo inteiro. E como que você faz para estudar ele? Tem um site chamado British Council, que está aqui. Deixa eu aceitar os cookies. Simulado de inglês IELTS, né? E ali eu tenho vários simulados dentro do British Council. Que eu tenho os simulados grátis para fazer no computador, o Listening de Academic General English Training. Eu tenho o Reading de Academic General English Training. Então, você pode fazer reading, você pode fazer speaking, você pode fazer tudo. E aí eu tenho outros tipos de simulados. Tem o simulado IELTS for UKVI, que é no Reino Unido. Tem o simulado de IELTS for Life Skills. Tem vídeos do IELTS, tem de tudo. Isso daqui é tudo gratuito. Você pode clicar e fazer o simulado, tá bom? Porque aí você fazendo o simulado, você consegue se avaliar e depois ir melhorando. Tem aqui um textinho que fala sobre o formato. O British Council é bem completo nessa questão mesmo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, esse é o melhor site para você praticar. Você pratica os simulados, porque a melhor forma de estudar para provas assim é fazer simulado. Então, entra, faça os simulados e resolve isso, ok? E nós temos a última prova,
Ficou alguma dúvida por aqui? Tá tudo bem, pessoal? A última prova é o TOEIC, tá bom? TOEIC também é uma prova muito, muito comum. É da mesma empresa que aplica o TOEFL. Ela é para avaliar conhecimento relacionado ao mundo dos negócios. Ou seja, tem empresas que vão exigir que seja esse. Para a água. Ou seja, a empresa não vai aceitar outro tipo que não seja esse. É por isso que eu digo, não vale a pena fazer tudo quanto é prova de proficiência e deixar guardado, porque às vezes você fez vários e falou, quando eu precisar já está feito. É muito comum esse tipo de pensamento, eu já escutei isso de muita gente. Não, porque quando você procurar e eles não aceitarem essa prova, você tem que ficar correndo atrás para fazer as outras. Então, descobre o que você quer, quais são seus objetivos de vida e quais provas são aceitas para esse objetivo específico. A partir disso, você pode fazer a prova um pouco antes. Quais essas provas te pediram quando você foi procurar emprego? Nenhuma, porque eu fui procurar emprego em umas escolas de idiomas que tinham um processo seletivo próprio. A primeira escola de idiomas que eu trabalhei foi uma escola chamada CNA, tá? Essa escola, eles fazem 3 avaliações, então eles não pediram nenhuma dessa, era uma avaliação própria. A que eu fiz, deixa eu voltar lá para você, peraí. Calma que eu vou voltar, gente, tenham fé. A prova que eu fiz era uma prova objetiva. Então, eu precisava fazer leituras de textos e responder perguntas... como chama? Perguntas sobre textos pedagógicos. E depois eu tive uma prova em forma de entrevista, que no meu caso, como eu sou professor de inglês, era para eu dar uma aula para os donos da escola. Então, geralmente, é isso que acontece quando você vai fazer para o meu tipo de trabalho. Mas tudo depende do tipo de trabalho que você vai fazer. Então, no caso do meu, foi uma prova mista. Foi uma prova objetiva e uma prova didática que eu tive que dar aula, tá? Vamos voltar ali para onde eu estava. Entrevista, self-assessment. Aqui, estávamos aqui. De nada. Então, é isso. Depende muito do que você precisa. No meu caso, eu nunca precisei fazer nenhuma prova dessas, porque eu nunca trabalhei numa escola que tivesse isso. Então, eu nunca fiz mesmo. Eu sou totalmente honesto. Eu preparo alunos, é curioso, eu preparo alunos para essas provas. É muito comum eu preparar alunos para essas provas, porque eu sou professor, então eu tenho bagagem para fazer isso. Mas eu nunca fiz nenhuma delas. Eu mesmo fazer exatamente por causa disso, porque eu nunca tive nenhum objetivo que eu precisasse fazê-las. Quando eu tiver algum objetivo que eu preciso, eu pego e faço. Mas é isso. Você vai fazer a que você precisa para o momento que você precisa. Porque também essas provas têm custo, né? Certificado da Cambridge é bom para processos seletivos? Vinícius, depende do certificado. Se for o Cambridge English First, não é bom. O Cambridge English First é um certificado B2, se não me engano, que é o que é oferecido no curso do CNA, que foi a primeira escola de inglês que eu trabalhei. Por que ele não é bom? Porque ele é um certificado muito básico. Então, ele é bom, no sentido, tem um certificado, tá? Mas ele não é bom no sentido, não é dos mais conhecidos ou mais usados no mundo, tá? Então, ele é bom, mas não é o melhor, beleza? E depende do processo seletivo. Se for uma empresa que eles não vão fazer uma entrevista, eles só querem que você coloque no currículo, coloca aí, tá? Mas, se for uma empresa que peça, geralmente o da Cambridge não é aceito, mas isso depende muito de situação para situação. Eu, sinceramente, no tempo que eu dou aula, eu nunca vi nenhuma empresa que aceitava certificado da Cambridge. Não que sejam ruins, tá? Não entenda isso de maneira alguma. Eles são ótimos certificados, mas, na minha experiência, eu não vejo eles sendo usados, ok? Vamos lá. Então, o TOEIC é usado para avaliar o mundo relacionado ao mundo dos negócios. Ele é o Test of English for International Communication, ok? E ele é um dos poucos que não tem simulado no site oficial. Mas o que eu fiz? Eu achei um site extra-oficial que tem o simulado para vocês, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Tem esse TOEIC24.com, que ali embaixo eu tenho todas as provas. Tipo, tenho 10 provas de prática. Quando você clica, vamos lá clicar para ver. Time, 120 minutes. Você tem 120 minutos para fazer. 45 minutos de listening, 75 minutos de reading. Quando a gente clica em Start, dá uns minutinhos aí para começar, ele vai ter a direção, o que você precisa ver aqui na fotinho para te ajudar, o áudio e depois a resposta para selecionar. E ele tem 10 provas de TOEIC para vocês fazerem. Então, sintam-se à vontade. Aqui tem o
o tempo e tudo mais, vocês podem usar esse site para conseguir estudar para o TOEIC. É um site extraoficial. As provas estão, sim, um pouquinho defasadas, não são as provas mais novas, mas é melhor que nada. Como o TOEIC é uma prova muito cara e relacionada ao mundo dos negócios, é muito mais difícil encontrar material para ela online, tá bom? Se vocês tiverem, por exemplo, que fazer entre o TOEIC e o TOEFL, e a empresa aceita os dois, faz o TOEFL que a precisa ter em universidade. Então, depende do que vocês precisam mesmo. Ok? Alguma dúvida na parte de exames de proficiência? Vou dar um minutinho enquanto eu bebo água, que agora eu falei bastante. Tá perfeito, pode funcionar. Muito obrigado, Ana. Fico feliz. Vamos lá, então. Self-assessment. Esses só de artigos são bons também? Rafaela, como assim só de artigo? Ah, tá. Eu sei qual que você está falando só de artigo. Eu vou te mostrar, ou esse ProLeaf, e tem o... Como que é o nome? TEAP. Deixa eu ver se tem aqui TEAP. Da tese Prime. Vamos abrir aqui para vocês verem. Vocês conhecem o TEAP, né? O TEAP, então, qual que é o problema desse só de artigos? Deixa eu abrir aqui o da tese Prime. Esses que são testes só de artigos, ou seja, só de artigo científico, que eu acho que é isso que você está falando, eles vão ser usados geralmente para pós-graduação. Então, por exemplo, eu tenho alunos que eu preparo para TEAP. Qual que é o exame do TEAP? Ele é textos, são três artigos científicos. Para cada artigo científico você tem 10 perguntas, ou seja, você tem 30 perguntas para responder de múltipla escolha, é uma prova objetiva. Qual é o problema dessa prova? Ela não avalia o seu speaking, não avalia o seu writing e não avalia o seu listening. A única habilidade que você precisa é leitura e compreensão de texto. Ou seja, cursos de pós-graduação geralmente aceitam ele. Por quê? Porque o que você precisa dentro da pós-graduação, a não ser que seja uma pós-graduação internacional, o que você precisa de numa pós-graduação brasileira é entender artigos que você precisa ler em inglês dentro da pós, certo? Agora, dentro do mercado de trabalho que você precisa escrever, escutar a gente falando, conversar com as pessoas, esse tipo de prova não vai ser aceita, porque a única habilidade que eles avaliam é a compreensão de texto. Era isso a pergunta? Ficou claro? Respondi? Beleza, vamos lá para o próximo. De nada. Self-assessment. O que é self-assessment? Self-assessment é autoavaliação. Quando você está estudando de forma autônoma, porque é o que eu estou imaginando que vocês vão fazer depois que a gente terminar essa maravilhosa palestra, que vocês vão estudar de forma autônoma, ou seja, vocês vão começar a estudar sozinho. Como você faz isso, tá? Vocês precisam sempre pensar em 3 passos básicos. Aliás, antes dos passos básicos, já estou me confundindo nos slides. Nós temos que pensar nos nossos objetivos, goals, tá bom? E os nossos goals, eles precisam ser SMART. SMART é um acrônimo para algumas palavrinhas que a gente tem aqui. Então, criei um objetivo. O meu objetivo é trabalhar na Heineken para ter cerveja de graça. E o meu objetivo, ele precisa ser específico. Então, o que, quando, com quem, por quê. Então, o meu objetivo é trabalhar na Heineken, ou seja, aonde, né? Where. Ano que vem, when. Why? Para ter cerveja de graça. Por que para ter cerveja de graça? Então, o meu objetivo é específico. Ele precisa ser measured, ou seja, ele precisa ser medido, precisa ser possível medir o seu objetivo. Para trabalhar na Heineken, eu sei que existe uma prova de inglês objetiva, ou seja, eu preciso acertar aquela prova que é objetiva. Como que eu meço isso? Então, eu vou fazendo as minhas provinhas de inglês ali, esses simulados que o professor passou, que eu passei para vocês, e assim eu consigo medir o quanto eu estou evoluindo para chegar nisso, tá? Você precisa também que o seu objetivo seja achievable, ele precisa ser alcançável. Poxa, eu sei 0 inglês. Eu não posso falar que eu vou trabalhar na Heineken daqui 2 meses, porque eu não vou conseguir aprender tudo isso de inglês em 2 meses. Então, eles precisam ser desafiadores, mas não impossíveis. Nossa, eu tenho dificuldade com entrevista de inglês, então eu vou só estudar entrevista. Não, você não vai conseguir aprender em 2 meses, ainda mais com tandem, né? Que é uma troca. Então, sempre pense de forma que seja possível alcançar isso.
Os seus objetivos precisam ser relevantes, closely connected to the objective. Então, por exemplo, trabalhar na Heineken, isso é relevante para mim porque eu vou ter cerveja de graça? É relevante para mim porque eu gosto de cerveja. Então, precisa ser relevante. E timed, ou seja, precisa ter um tempo. A completion date holds you accountable. Então, por exemplo, eu quero trabalhar na Heineken, mas precisa ser ativo, não pode ser daqui 2 meses. Então, daqui 2 anos, estudando de forma a usar os sites lá que a gente está aprendendo, eu vou medir os meus conhecimentos e aí eu vou conseguir encontrar o meu objetivo. Então, sempre quando vocês precisarem se avaliar, avaliem se vocês estão fazendo todos esses passos. Se eu sei o que eu quero, se eu consigo medir a minha evolução, se é uma evolução possível de ser alcançada, se isso é relevante para o que eu preciso aprender e se eu sei em quanto tempo eu vou conseguir aprender isso. Sabendo tudo isso, vocês conseguem se autoavaliarem. É isso? Alguma dúvida sobre isso? Acho que não, essa parte é bem simplesinha. Uma outra forma de se autoavaliar, de boa. Uma outra forma de se autoavaliar é contratando um professor ou falando com seu amigo que sabe mais inglês que você. Vocês podem usar isso também, mas sempre pensem de forma completa, tá? How to study English. Como estudar inglês? Teve alguém que perguntou lá no começo. Vamos ver. Tô voltando aqui no negócio aqui. Vamos ver quem queria aprender inglês. Direcionando para entrevista, como aprender, técnicas de como se tornar fluente. Então vamos lá, vamos ver como que a gente pode aprender inglês. How to study English. Existem 3 coisas que vocês precisam fazer, um ciclo, para a gente estudar não só de forma autônoma, porque isso é o que a gente faz também quando a gente é professor. Eu, como professor, eu aplico isso para os meus alunos o tempo todo, isso acontece o tempo todo. Se você não tem como pagar um professor, não tem como pagar uma escola, você vai fazer isso sozinho, o que também não é impossível, tá? A gente começa aqui em cima do ciclo, avalie quais são suas dificuldades e o que você precisa aprender. Então, peguei ali um teste e fiz a prova, me avaliei. Tá, dentro dessa avaliação eu identifiquei, eu não sei vocabulário e eu não consigo conversar, beleza? Depois eu vou revisar. Por que eu vou revisar? Porque eu preciso ver algumas coisinhas anteriores, eu preciso lembrar o que eu estudei antes, o que eu já sabia. Então, reviso os tópicos anteriores. Depois, aprenda novos tópicos que precisam ser avaliados e melhorados. Então, no final, eu vou estudar os tópicos novos. E por que eu vou estudar os tópicos novos? Porque eu preciso me avaliar de novo. E aí você vai fazendo isso, e conforme você vai fazendo isso devagarzinho, você vai subindo, degrau a degrau. É também uma ótima dica para quando você procura uma escola ou um professor particular. Se você procura uma escola e a escola não está te avaliando constantemente, a escola não está revisando conteúdo, a escola não está te ensinando coisa nova, você está conversando e fazendo joguinho, você está jogando dinheiro no lixo, tá? Então não é legal a gente fazer isso. Você sempre precisa dessas 3 coisas. Para estudar sozinho, para estudar com amigos e etc. Ok? Algumas maneiras de estudar sozinho, para quem gosta de estudar sozinho, tá? Study by yourself. Vamos lá, como que a gente pode fazer? Caderno e bloco de notas. Sempre tenha um caderno e um bloco de notas no celular para você anotar as coisas que você está aprendendo. Para treinar conversação de forma sozinha, não sei se vocês já fizeram isso. Pega um grupo, coloca alguém que você não gosta, não, pode ser alguém que você gosta. Coloca alguém dentro do grupo e joga a pessoa fora do grupo. Então, você coloca alguém, tira a pessoa fora. Vai ficar o grupo só com você. E aí, você pode usar aquilo para praticar a fala de forma sozinha. Você manda áudio para você mesmo. Dali 2, 3 dias você escuta, vê o que pode melhorar nesse áudio. Se está compreensível, manda para alguém, para outra pessoa, para a pessoa avaliar para você. Então, usem isso para te ajudar. YouTube Content. Então, existem milhões e milhões de sites e de canais no YouTube que te ensinam conteúdo de inglês gratuito. Em português e inglês. Vocês podem ficar à vontade para só colocar no YouTube assim, como aprender tal coisa em inglês. How to learn grammar, how to learn blá blá blá. E vai ter muita coisa. O que vocês têm que tomar cuidado? Para pessoas que estão só focadas em vender produtos. Isso não é uma coisa boa, porque geralmente você não consegue aprender, porque eles ficam segurando o conhecimento. Isso eu não acho que é positivo para quem está aprendendo sozinho.
Quem quer estudar sozinho, que vai para o YouTube para aprender, você não quer ficar comprando um produto, porque você já quer estudar sozinho. Então, sempre procurem pessoas que sejam confiáveis para isso, ok? Você também pode estudar com amigos. Então, study with friends. Procure alguém que tenha interesses em comum. Então, não adianta você falar que vai estudar com amigos e vocês, seu amigo quer fazer entrevista para ser secretário de uma empresa e você quer fazer entrevista para ser, não sei, para ser, meu Deus, não consigo pensar em nada que não seja secretário. Para ser vendedor. São objetivos muito diferentes. E o inglês que vocês precisam são diferentes. Então, você tem que procurar alguém que quer fazer que tem objetivos em comum. Precisa de uma disciplina muito centrada, tá bom? Então, tenham sempre uma data para estudar, um horário, um link do Zoom de videochamada para vocês conseguirem conversar. E eu recomendo que vocês façam um estudo direcionado a atividades colaborativas. Então, uma semana um estuda e dá aula, outra semana o outro estuda e dá aula, outra semana o outro, e assim por diante. Ok? Um professor particular, a diferença é que o aprendizado é um pouco mais organizado, a avaliação é constante, então você não precisa se preocupar, hoje eu tenho que me avaliar, o professor já vai fazer isso. E tem incentivo à melhoria, mas eu acho que também com amigos você se sente incentivado a melhorar, né? Quando você procura, isso aqui é só dicas de quando você quer procurar um professor, você pode procurar aulas individuais, que você tem atenção exclusiva, a prática é direcionada e constante, né? E o crescimento é direcionado no seu ritmo. Isso é muito bom para quem falou lá em cima, deixa eu ver lá em cima, que queria aprender coisas, vocabulário específico para engenharia. Dificilmente você vai encontrar um grupo de pessoas em uma escola que precisam aprender coisas para engenharia. Então, talvez aulas individuais sejam uma boa pedida. Aulas em grupo você pode fazer numa escola ou com professores particulares também, e você aprende com dúvidas dos colegas. Se o seu colega tira dúvida, você aprende junto. A prática, você pratica com diversas pessoas durante a aula, eu escrevi errado, pratica, não prática. E você amplia o seu conhecimento e compartilha com os outros, tá? Eu queria só dar uma dica assim extra, porque eu sei que isso aqui não está dentro dos tópicos, mas é uma coisa que eu vejo acontecendo muito com pessoas que vêm me procurar para fazer aula. São cuidados ao contratar um professor. Caso você queira contratar um professor, caso você não queira estudar sozinho, não acredite em métodos milagrosos que prometem aprendizado rápido. Você já coloca aí nos comentários se sim, se vocês já viram aqueles vídeos de aprenda em 2 meses, aprenda do básico ao avançado em 4 aulas. Todo mundo já viu, já passou por isso. Isso não existe, tá? Aprendizado de inglês, de qualquer coisa, você não consegue aprender do dia para a noite. Aparece menina, para mim você não tem noção de quanto aparece. Então, esse tipo de coisa que acontece muito, é muito comum, e vocês precisam tomar cuidado com isso. Isso não existe. Se um professor te prometer isso, ele é um charlatão, você não vai fazer aula com ele porque você está jogando seu dinheiro fora, tá? E sempre certifique-se de que o profissional é um professor preparado para ministrar aulas e que possua cursos que o validem como tal. Alguma pessoa que seja graduada em letras, uma pessoa que tenha cursos de formação internacionais, uma pessoa que tenha experiência no que está fazendo, entendeu? Sempre certifica, pergunta para o professor, pergunta para o profissional qual é a certificação dele, desde quando ele é professor, se ele sabe trabalhar com o que você precisa, tá? E porque assim você toma um pouquinho mais de cuidado e não cai tanto charlatanismo que a gente tem por aí, infelizmente, ok? Agora só para mim, momento propaganda, desculpa. Como eu falei anteriormente, eu sou professor de inglês, eu trabalho com aula individual e com aula em grupo. E caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, é só mandar contato para mim, manda mensagem. Se tiver interesse, a gente pode agendar uma avaliação para descobrir o seu nível de inglês e pensar no planejamento. Uma coisa importante, para todo mundo que está aqui, tá? Todo mundo que está nessa reunião, que está me ouvindo, eu farei avaliações de nível de inglês gratuitas com todos vocês. Se não for eu, vai ser um professor que trabalha junto comigo, tá? Eu vou avaliar o nível de inglês de todos vocês de forma gratuita, sem cobrar nada. Ou seja, se você não sabe qual é o seu nível de inglês, não sei se eu sou básico, se eu sou intermediário, se eu sou avançado, eu faço essa avaliação com todo mundo que estiver aqui, de graça, sem cobrar nada. Vocês só precisam me mandar uma mensagem e a gente agenda a avaliação de vocês, tá bom? Esse é um presente extra, assim, caso vocês tenham vontade de saber o seu nível de inglês. Para me contatar, tira um print disso daqui. Esse é meu WhatsApp, o meu e-mail e o meu Instagram.
e muitos bons estudos para vocês, tá bom? Agora terminamos essa parte. Eu gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem algo específico que vocês gostariam de aprender, se vocês gostariam que eu falasse de algum outro tópico específico. Mandem mensagenzinha aí, por favor. Muito bom, adorei, muito obrigado, Mariana. Vocês querem o link do negócio, né? Gente, deixa eu mandar para vocês, espera aí. Deixa eu parar a apresentação primeiro. Eu vou mandar para vocês o link do... Espera aí, aguentem aí. Eu vou mandar para vocês o link dessa apresentação de PowerPoint, e aí vocês podem... Ah lá, já pediu já, o link dos slides. Eu vou mandar para vocês o link da apresentação de PowerPoint que vocês podem usar, fazer download, e fiquem à vontade para entrar em contato comigo se vocês quiserem avaliar o nível de inglês de vocês, e também para... me dê uns minutinhos aí que eu devia ter copiado esse link antes, eu só esqueci de copiar, gente. Peraí. Pronto. Calma aí que eu estou abrindo. Sabe alguma dica para fixar vocabulário? Olha, Ana Luísa, eu tenho sim. Só que essa dica é uma dica que eu recomendo fazer fora da internet, tá bom? Você vai fazer flashcards. O que são flashcards? Você vai pegar um papel. Se você gosta de artesanato, tem um pouquinho de humanas dentro de você. Você pega uma folha de papel, vai dobrar e fazer cartões pequenininhos. Desse cartão você vai escrever de um lado a palavra em inglês e atrás a definição dessa palavra em inglês ou a tradução dessa palavra. Depende do seu nível de inglês. Se for mais básico, a tradução. Se for mais avançado, a definição em inglês. Aí você vai carregar esses cartões no seu bolso ou na sua bolsa 24 horas por dia. Vai pegar eles, vai olhar a palavra que está ali e vai tentar formar frases usando a palavra, tentando memorizar. O ideal é que você comece com 5 cartões e a cada dia que você quer aprender. Conforme você for aprendendo sem precisar virar para conferir o significado das palavras, quanto mais você fizer isso, você vai tirando os cartões fora. Então você vai mudando o tipo de vocabulário que você está aprendendo. Existem aplicativos que fazem isso no celular, mas eu, pessoalmente, particularmente, não recomendo nenhum aplicativo que faça isso para celular, porque eu acho que não funciona bem. Eu acho que o que rola é você fazer na mão mesmo, tá bom? Alguma outra dica? Alguma outra pergunta? Olha o link da apresentação para vocês. Alguém pode testar aí para ver se funciona? Que eu acabei de colocar ele para compartilhar, por favor. Vamos ver se alguém vai testar o link e aí eu já devolvo a fala para Gabriele. Funciona, beleza. Gabriele, muito obrigado. E é isso, pessoal. Acabou um pouquinho mais cedo do que eu tinha planejado, né? Foi tudo. Eu que agradeço, Vitor. Foi muito, muito bom, de verdade. Eu tinha até comentado no início com a Ana, se não me engano, que eu tenho muita dificuldade em inglês. E nossa, me deu muitos insights, assim, para o que fazer, né? Alguns tópicos do que eu preciso me preparar ali para o PS. Então, realmente, muito obrigada. Agregou demais para mim, acredito que para todos. A maioria mandou aqui no chat, né, que foi realmente muito bom. Então, realmente, muito obrigada, Vitor, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, então. Tchau, tchau. Tchau, Manda tchau, mensagem para mim, obrigada. gente, fazer avaliação. Tchau. Eu vou mandar com certeza. Bom, gente, aí só relembrando, não saiam dos grupos do WhatsApp, que a gente vai ter a pesquisa de satisfação. Então, respondam para concorrer ali à bolsa para o sorteio de, novamente, Master Power BI. Thiago, realmente, a palestra foi muito boa mesmo. Então, é isso, gente. Respondam ali a pesquisa de satisfação para concorrer à bolsa de Master Power BI, Excel avançado e PowerPoint criativo, tá bom, gente? A gente vai mandar no e-mail e no grupo de WhatsApp, então não saiam até responderem, tá bom?
Muito obrigada, gente. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.